Meus irmãos, nós estamos continuando a nossa série de mensagens, nossa série de sermões, os últimos dias de Jesus, é o que nós temos pregado. Nós temos falado sobre os últimos dias de Jesus na terra, antes dele morrer, antes dele ressuscitar, e hoje nós vamos começar falando sobre o período que foi a última semana de Jesus. Então, vocês já estão no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, só que nós vamos ler agora a partir do verso 28. A partir do verso 28, e o título de nosso sermão é A Entrada Triunfal. A Entrada Triunfal. Vamos ler. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida no Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondeu ele e disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecestes também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentre ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achando meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Amém. Então, meus irmãos, vamos entender o contexto dessa passagem. Como nós começamos a falar na semana passada, isso aqui aconteceu na época da Páscoa. Então, era aqui a época da Páscoa, e alguns dias antes, o Senhor Jesus, ele tinha realizado um de seus maiores milagres. Ele tinha ressuscitado Lázaro, e a ressurreição de Lázaro causou
uma grande preocupação dos líderes do judaísmo, dos líderes religiosos, porque eles tinham medo que muita gente ia começar a seguir, mais e mais gente ia começar a seguir Jesus, tamanho os milagres que ele fazia, ele está se tornando muito popular, e eles decidiram então, nós temos que matar Jesus, porque esse milagre de Lázaro foi grande demais, é aí que eles tomaram a decisão de final, nós vamos matar Jesus. Se reuniram em conselho e confirmaram o plano, nós vamos matar Jesus. Bom, o milagre da ressurreição de Lázaro aconteceu, se vocês lerem aí no verso 29, ele fala sobre um lugar chamado Betânia. Então, Betânia era uma aldeiazinha que ficava perto de Jerusalém. E aí, eu falei que a época era a Páscoa. Por que é importante entender que era a época da Páscoa? Isso aqui é muito importante para entender os eventos posteriores, ok? Em primeiro lugar, quando vocês leem a palavra Páscoa na Bíblia, é importante entender que a palavra Páscoa na Bíblia não tem o mesmo significado que as pessoas usam a palavra Páscoa nos dias de hoje. Nos dias de hoje, quando as pessoas falam sobre Páscoa, estão falando sobre um feriado que existe dentro da cristandade, que comemora a ressurreição de Jesus, ou o coelhinho da Páscoa, dependendo de quem você perguntar. Tem gente que parece estar comemorando o coelhinho, né? Mas enfim, Páscoa é considerado a festa da ressurreição de Jesus. Na Bíblia não é esse o significado da palavra Páscoa. Na Bíblia, a Páscoa era uma festa do Velho Testamento. O Velho Testamento são os livros antes de Jesus vir ao mundo. Então, no Velho Testamento, se você voltar lá no tempo de Moisés, quando Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, não precisa abrir, mas é lá em Êxodo 12, vocês podem ler em casa, Êxodo 12, Deus falou assim, ó, povo de Israel, eu estou libertando vocês para que vocês me sirvam, para que vocês sejam um povo justo, para que vocês sejam um povo amoroso, e para que vocês nunca se esqueçam do que eu fiz por vocês aqui no deserto, quando eu tirei vocês da escravidão, para que vocês não esqueçam que vocês eram escravos de Faraó, naquele país chamado Egito, mas eu libertei vocês, vocês vão celebrar uma festa chamada Páscoa. Então, na Bíblia, a Páscoa era a celebração de quando o povo de Israel foi liberto do Egito. É isso que era a Páscoa. E aí, essa celebração, que era uma celebração do Velho Testamento, Jesus celebrava. Por quê? Porque Jesus seguia o que Deus tinha mandado para o Velho Testamento. Então, essa festa ordenada por Deus em Êxodo 12, ela acontecia em Jerusalém. A Páscoa não podia ser celebrada em nenhum outro lugar do mundo. Todo judeu tinha que ir na época da Páscoa até Jerusalém, e em Jerusalém o que eles faziam? Eles tinham cultos, com muito mais gente que está aqui, eles cantavam um monte de salmo igual a gente está cantando aqui, eles oravam, e eles comiam o cordeiro. Lembra do cordeiro pascal que Deus matou lá no Egito, os cordeiros? Então eles sacrificavam o cordeiro. Então era uma grande festa em Jerusalém. Então agora vocês vão entender por que todo ano Jesus ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então aqui no verso 28, quando é dito que Jesus estava subindo para Jerusalém, por que Jesus estava viajando para Jerusalém? Porque era a época Páscoa que Deus mandou celebrar a festa em Jerusalém, e Jesus estava indo celebrar. Se era a época da Páscoa, aí tem um detalhe muito importante que vocês têm que entender. Se era a época da Páscoa, isso significa que estaria em Jerusalém os judeus do mundo inteiro. Então, ali em Jerusalém, nessa época aqui,
não estava só os moradores de Jerusalém, não era só quem morava em Jerusalém. Na época da Páscoa saía judeu da Itália, saía judeu de Roma, saía judeu da Grécia, saía do mundo inteiro, de várias nações, para ir para Jerusalém. Então está o judeu do mundo inteiro. E o que Jesus estava fazendo naquela época? Estava realizando muitos milagres, estava pregando. Ou seja, os fariseus estavam preocupados porque as coisas que Jesus estava fazendo estava sendo visto, estava sendo conversado pelos judeus do mundo inteiro. Jesus ressuscitou Lázaro, tinha judeu de Roma falando, tinha judeu da Grécia falando, tinha judeu da África falando, tinha judeu da Ásia falando, tinha judeu da Espanha, que saiu lá da Espanha para ir para Jerusalém. Estava o mundo inteiro falando, e eles falaram: não, se esse povo todo aceitar Jesus, daqui a pouco vai estar o Império Romano falando de Jesus e nós vamos perder o nosso poder. Então esse é o contexto que nós vimos na semana passada. Então Jesus está indo em direção a Jerusalém, onde estava o início desta festa, onde havia pessoas do mundo inteiro. E aí nós vimos no verso 29, verso 30, que Jesus deu uma ordem para 2 de seus discípulos para buscar um jumentinho. E aí Jesus entrou em Jerusalém. Como é que Jesus chega em Jerusalém? Não chega escondido, não chega oculto, mas chega com grande barulho, montado no jumentinho, e uma multidão gritando: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Ou seja, é tudo que os fariseus, é tudo que os líderes não queriam. Está os judeus do mundo inteiro e Jesus chega como o rei. E neste contexto, é importante vocês entenderem que isso que Jesus está fazendo aqui, ele está fazendo o cumprimento de uma profecia. Então, o Velho Testamento, que é os livros que foram escritos, inspirados por Deus antes de Jesus vir, esses livros já falavam de um monte de coisa que Jesus ia fazer. Então, abra, por exemplo, no livro de Zacarias. Livro de Zacarias é um dos últimos livros do Velho Testamento, Zacarias, depois de Ageu, antes de Malaquias. É o penúltimo livro do Velho Testamento, Zacarias, capítulo 9. Zacarias capítulo 9 contém, esses livros já existiam antes de Jesus, e havia profecia sobre o que Jesus iria fazer. E vamos ler o que diz o verso 9. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, isso que Jesus faz lá em Lucas 19 é o cumprimento do que estava escrito em Zacarias capítulo 9. Como é que o rei de Israel ia vir? Como é que o Messias ia vir? Montado num jumentinho. Pode voltar para Lucas 16, mas esse ponto é muito importante, meus irmãos. Hoje em dia, muitas pessoas no Brasil, se você perguntar para as pessoas, se você perguntar: você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus Cristo? A maioria das pessoas vão dizer que sim. Vão dizer que sim. Só tem um probleminha. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, ela mostra que Jesus era fiel às Escrituras. Então, quando Jesus veio ao mundo,
Deus já havia enviado muitos profetas, Moisés, Josué, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses profetas, eles iam escrevendo a Bíblia e eles iam anunciando o Jesus que viria. Então, quando Jesus veio, ele cumpriu as coisas que estavam escritas. Por exemplo, Isaías capítulo 7 diz que quando o Messias viesse, ele nasceria de uma virgem. O que aconteceu quando Jesus veio? Ele nasceu de uma virgem. É dito que o Messias nasceria em Belém. Aonde que Jesus nasceu? Em Belém. Era dito que o Messias realizaria muitos milagres. Jesus realizou muitos milagres. Era dito que o Messias viria no tempo do Império Romano. Cristo veio no tempo do Império Romano. É dito que o Messias viria 483 anos depois da reconstrução do templo. Jesus veio 483 anos depois da reconstrução do templo. É dito que o Messias viria montado num burrinho. Jesus veio, na verdade não é burrinho, jumentinho. Jesus veio montado no jumentinho. Tudo o que Jesus fazia, tudo o que Jesus realizava, era o cumprimento do que a Bíblia já dizia. Então, se nós queremos dizer que nós cremos em Jesus, nós temos que crer no que diz a Bíblia. Porque era isso que Jesus fazia. Ele cumpria a Bíblia, ele cumpria a Escritura, ele cumpria o que dizia Moisés, ele cumpria o que dizia Zacarias, ele cumpria o que dizia Miqueias, ele cumpria o que dizia todos os profetas. Ou seja, não existe eu creio em Jesus sem crer no que está escrito na Bíblia. Então, é só você ler os evangelhos. O Novo Testamento e os evangelhos foram escritos pelas pessoas que Jesus escolheu para escrever sobre a vida dele. As pessoas que Jesus escolheu. João, apóstolo de Jesus, um dos 12 apóstolos, andou com Jesus por 3 anos e meio. Jesus escolheu João: você vai ser o meu apóstolo. Mandou João escrever. Então, o único Jesus que existe é o Jesus que cumpre a Escritura, a Bíblia. E aqui Jesus, então, quando ele montou sobre o jumentinho e veio sendo aclamado como rei, ele estava cumprindo aquilo que a Bíblia disse que o Messias iria fazer. É assim que Zacarias disse que o Messias, o rei, viria ao mundo. E aqui nós vemos então que Jesus, ele veio montado no jumentinho, chegando em Jerusalém. E aí no verso 37, olha o verso 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Preste atenção em algo aqui, meus irmãos. Eu já vi muitas pessoas dizer o seguinte: dizer que a multidão que recebeu Jesus, dizendo hosana, glória a Deus, bendito seja o que vem, foi a multidão que pediu para Jesus ser crucificado. Muita gente fala isso. Isso não é verdade. Você vê aqui que a multidão que estava recebendo Jesus, quando ele chegou a Jerusalém, no verso 37, olha, era a multidão dos discípulos. Está vendo? Era a multidão dos discípulos. Ou seja, o que é a palavra discípulos no Evangelho? Os discípulos eram as pessoas que já tinham crido em Jesus, que seguiam Jesus, que eram seus seguidores, já tinham aceito Cristo. Então, não é a multidão que depois pede para Jesus morrer. Tem muita gente que diz isso. A mesma multidão gritou uma coisa, gritou outra. Não, são duas multidões diferentes.
E aí vocês têm que lembrar que Jesus passou 3 anos e meio pregando na Judéia. Então Jesus passou 3 anos e meio pregando na Judéia. Mas, nesses 3 anos e meio que ele pregava na Judéia, ele frequentava a festa da Páscoa, e na festa da Páscoa havia multidões não só da Judéia, mas do mundo inteiro. Então, os discípulos de Jesus eram as pessoas que realmente seguiam e criam em Jesus, e foram esses que receberam quando Jesus veio no jumentinho. Mas aí nós vamos ver no verso 39 que a chegada de Jesus não agradou aos fariseus. Os fariseus eram os principais líderes religiosos daquela época, eram os líderes religiosos que se consideravam grandiosos, e eles começaram a repreender Jesus, dizendo: Jesus, nós não estamos gostando disso. Verso 39: Mestre, repreende os teus discípulos, porque os teus discípulos estão te chamando de rei. E isso é um aviso muito importante para nós. Muitas vezes as pessoas que vão tentar nos desviar de Jesus são líderes religiosos. Os fariseus eram líderes religiosos tentando desviar as pessoas de Jesus. E aqui nós vemos então, nem todo líder religioso você tem que seguir. Nem todo líder religioso você tem que seguir. Jesus foi entregue para ser morto por líderes religiosos. Você tem que discernir o que eles estão dizendo. Se eles estão tentando te afastar de Jesus, afaste-te dele. E aí Jesus responde no verso 40: E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus está dizendo: fariseus, o povo tem que me adorar, o povo tem que me buscar, é para isso que eu vim, para salvar os perdidos, para ser adorado, para ser buscado. E se esse povo não clamar, se os homens não clamarem, a glória de Deus é tanta que as próprias pedras clamarão. E isso é um aviso muito sério para nós. Veja que Jesus está dizendo que a adoração a Ele é algo que necessariamente vai acontecer. E que se nós não adorarmos, não tem problema, haverá outros substitutos, nem que sejam as pedras. Veja que Jesus está falando para os fariseus: fariseus, é isso que vocês deveriam estar fazendo, e se vocês não forem gratos a isso, Deus vai substituir por outros, nem que sejam pedras, mas Deus há de ser adorado. Então os fariseus, em vez de reconhecer que Jesus era o rei, em vez de reconhecer quem ele era, que ele havia chegado, preferiram reclamar, preferiram murmurar, não deram a devida gratidão. E é aí que Jesus vai lançar um aviso muito chocante, muito solene, no verso 41. Observe o verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então, chegando aonde? Chegando em Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, chegou mais perto, ele viu a cidade, ele começou a chorar. E aqui nós vemos a profunda humanidade de Cristo. Cristo já tinha chorado quando Lázaro morreu, e aqui Jesus chora quando ele vê Jerusalém. Por que Jesus chora quando ele vê Jerusalém? No verso 42 ele vai lançar uma profecia sobre Jerusalém. Verso 42 dizendo: se tu conhecestes também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence,
mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Então olha só, Jesus chegou diante de Jerusalém, ele começou a chorar, e ele lançou a profecia contra Jerusalém, que Jerusalém seria destruída. Presta atenção, porque esta aqui é uma das mais importantes profecias de Cristo em toda a Bíblia. Para entender bem o Novo Testamento, você tem que entender essa profecia. E muita gente não entende, e por isso que muita coisa fica confusa. Jesus viu Jerusalém, começou a chorar e disse: Jerusalém vai ser destruída. Quando ele fala, os teus inimigos te cercarão de trincheiras, verso 43, ele está falando sobre uma guerra. Ele está falando sobre uma guerra em que a cidade seria destruída. Que guerra é essa? Deixa eu trazer algumas informações históricas para vocês, ok? Se vocês forem em São Paulo, se vocês forem em Nova York, se vocês forem em Londres, se vocês forem em Paris, nas principais capitais do mundo, vocês vão encontrar judeus. É descendente desse povo aqui. E se vocês forem em bairros de judeus, em qualquer grande capital do mundo, bairro de judeus, vocês vão encontrar algo muito curioso. Que os bairros de judeus, em qualquer grande capital do mundo, os judeus só se vestem de preto. Se vocês talvez tenham visto na televisão, aqueles caras que andam só de preto, chapéu preto, roupa preta, aí tem um cabelinho assim, enrolado do lado, né? Os bebês vestidos de preto, as mulheres vestidas de preto, qualquer bairro de judeus do mundo é assim. Por que eles se vestem de preto? Em qualquer bairro deles do mundo, Nova York, Paris, Londres, São Paulo, por que de preto? Para dizer que eles estão de luto. É um dos motivos, porque eles estão de luto. Luto do quê? Por que eles estão de luto? Porque há 2000 anos atrás, 40 anos depois de Jesus ter dito isso aqui, 40 anos depois de Jesus ter profetizado isso aqui, o Império Romano invadiu Israel e destruiu tudo. Depois que o Império Romano invadiu Israel e destruiu tudo, os judeus foram levados como escravos para diversas partes do mundo. 1 milhão morreu 1 milhão de judeus, e os sobreviventes foram levados para diversas partes do mundo. E o que tem acontecido com os judeus desde então? Se você estudar a história dos judeus desde essa guerra aqui, que aconteceu nos primeiros séculos, eles vivem sendo perseguidos de um lugar para o outro. Então eles foram perseguidos pelo Império Romano, eles eram perseguidos na Idade Média, eles foram expulsos da Espanha, eles foram expulsos da Inglaterra, eles foram expulsos da Rússia, eles foram perseguidos na Alemanha. O pessoal lembra de Hitler, né? Hitler perseguiu os judeus, mas isso não foi a primeira vez. Eles estão sendo perseguidos de um lugar para o outro há 2000 anos. Hoje, quem protege eles é os Estados Unidos. Mas em Israel, não tem paz em Israel, porque toda hora tem alguém jogando bomba. Não tem paz lá também. Os palestinos vivem em guerra. Quando é que essa confusão começou? Começou 40 anos depois de Cristo, quando o Império Romano invadiu Jerusalém e fez cumprir a profecia de Cristo. Então aqui Jesus está chorando pelo povo judeu, porque ele está vendo o que há de acontecer com eles. Ele está profetizando que
que a nação de Israel, o país de Israel, haverá de ser destruído. Israel será destruído, Jerusalém será destruído, não ficará pedra sobre pedra. E por que que isto acontecerá? Olha só no verso 42. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Jesus está falando, olha eu aqui, olha o teu rei chegando, Jerusalém, mas vocês não estão me reconhecendo, vocês não estão reconhecendo o dia da minha chegada, e por isso vocês serão destruídos. E essa é a história de Israel nos últimos de luto. A profecia de Jesus está marcada na roupa deles, roupa preta de luto, desde que isso aconteceu. Vai em qualquer bairro de judeu, você vai ver a marca do cumprimento da profecia de Jesus. E se você for em Israel, nos dias de hoje, eles não celebram a Páscoa. Você sabe por que ele não celebra a Páscoa? Porque a Páscoa só poderia ser celebrada no templo, e quando isso aconteceu, o templo foi destruído. Então, desde então, eles não celebram a Páscoa. Então, aqui Jesus está dizendo, judeus, povo de Israel, vocês não me receberam, vai haver consequências, vai haver destruição, vai haver morte, porque vocês não receberam a vida. E aqui isto é então, no verso 44, olha só a última frase do verso 44, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Vocês não conheceram o tempo que vocês deveriam ter conhecido. Vocês sofrerão a consequência. Aqui nós devemos lembrar então de duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, este aqui, meus irmãos, é o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para trazer o seu filho ao mundo. Este aqui é o povo dos profetas. Este aqui é o povo de Moisés, o povo de Abraão. E Deus está falando, vocês me rejeitaram, e porque vocês me rejeitaram, vocês sofrerão terríveis consequências. Meus irmãos, se isso foi dito sobre o povo de Israel, o que se dirá sobre nós, se nós rejeitarmos Jesus? Meus irmãos, se o povo eleito do Velho Testamento, a raça de Abraão, foi de tal forma severamente julgada por Deus, o que vai acontecer com o Brasil, que não tem nem esses nomes importantes para a gente falar? Os judeus poderiam falar, não, faz parte do nosso povo, Abraão, Moisés, Isaías, a Virgem Maria, faz parte do nosso povo. Mas ainda assim, ao rejeitar Jesus, eles foram severamente julgados. E Deus deixou até hoje esse exemplo espalhados pelo mundo, como lembrança para nós do que acontece com povos e nações que rejeitam a luz de Deus. A profecia de Cristo aqui sobre a destruição de Israel não deve nos levar a pensar que isso é só com Israel, mas é uma destruição exemplar. Israel é colocado na Bíblia como uma nação exemplar, mostrando o que acontece com as nações que obedecem a Deus e o que acontece com as nações que o rejeitam. E isso deve ser reconhecido não só em relação a nações, mas em relação a famílias. Jesus veio ao mundo como um rei. O que acontece com famílias que rejeitam a Cristo como rei? Nós não queremos, Jesus, que tu reines sobre nós.
O que acontece com famílias que rejeitam a Cristo como o Rei humilde? O que acontece é que não fica nessas famílias pedra sobre pedra. Assim como Israel foi destruído, é destruído todas as nações, famílias, indivíduos que não recebem Cristo como Rei. O que vocês estão lendo sobre Israel, vocês estão lendo um exemplo. Vai, meus irmãos, se pergunte o que aconteceu com Israel. O que aconteceu? Vai em Jerusalém. O que aconteceu com aquele glorioso templo? O que aconteceu com aquela cidade que existia, que era tão bela? A maior parte de Israel hoje é deserto. Não é como era antigamente. Muita guerra, foi destruindo o local. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele vem como Rei, e ai daqueles que não reconhecem o seu reino. Ai daqueles que não entendem que este homem montado no jumentinho não era um homem comum, ele é o Rei do universo. E por isso nós devemos responder e dizer com este povo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Pergunte-se a si mesmo: você reconhece Jesus como Rei, como Senhor, como Rei da glória? Ou você se foca no jumentinho? Ele está no jumentinho, então não deve ser tão glorioso assim. Jesus é Rei, e ai das nações que não se curvaram perante Ele. Isso aconteceu 40 anos depois que Jesus deixou essa terra. E aí depois, no verso 45, Jesus Cristo vai mostrar, a partir do verso 45, que o seu reinado, o seu status como rei, não é um título vazio. Porque como rei, verso 45, Jesus, entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Então aí Jesus finalmente vai chegar no templo. O que era o templo? O templo era o centro da adoração dos judeus. Então Jesus vai chegar no centro da adoração dos judeus, e Jesus não só critica verbalmente o que está acontecendo ali, mas ele usa da força, e ele começa realmente a expulsar à força as pessoas que estavam ali. Se vocês lerem os outros evangelhos, João, Mateus, vai mostrar que ele derrubou as mesas no chão, que ele pegou um chicote e começou a dar chicotada, empurrando, falando: sai daqui, derrubando as mesas. Criou uma grande confusão. Mas por que Jesus está fazendo isso? A resposta nós já vimos: porque Ele é o Rei, porque Ele é o Senhor do templo, Ele é o Senhor, Ele é o Rei da adoração, Ele é o Rei do que acontece no templo. E isso também lança um questionamento sobre nós. Jesus vai falar no verso 46, a minha casa é casa de oração. Ou seja, Jesus está dizendo: a minha casa, o templo de Deus, tem um objetivo. A partir do momento que vocês não estão cumprindo esse objetivo, eu vou expulsar vocês daqui. A minha casa não é para vendas, a minha casa não é para comércio, a minha casa não é para isso que vocês estão transformando o meu templo. Então aqui nós temos um solene aviso do próprio Cristo, que deve nos levar a questionar também
o que é que nós estamos fazendo com a igreja? Será que o Senhor Jesus, que expulsou com tanta veemência os vendilhões do templo, toleraria que as suas igrejas se tornem parecidas com eles? Será que o Senhor Jesus, que deu chicotada na semana da sua morte, toleraria que as igrejas dele façam o mesmo sem igual repreensão? O aviso de Cristo, então, deve nos levar a refletir com que propósito Cristo instituiu a sua igreja. Cristo instituiu a sua igreja para que fosse uma casa de oração. Uma casa de oração. Para que onde nós pudéssemos buscar a Deus. Para que existe esse lugar aqui, essa igreja cristã aqui? Para buscarmos a Deus, para buscarmos conhecimento do Senhor, para orarmos ao Senhor, para aprendermos como devemos orar ao Senhor de forma correta, de forma agradável a Ele. Meus irmãos, o Senhor Jesus não permitia que o propósito do seu templo fosse de qualquer maneira diferente do que o próprio Deus havia instituído na Bíblia. Ele não está permitindo que o foco mude e seja outro. Ele está dizendo: a minha casa não foi instituída por Deus para isso que vocês estão transformando. Então esse é um aviso seríssimo aqui. O que nós estamos fazendo com as igrejas? Elas estão de acordo com o que a Bíblia manda, ou elas estão de acordo com o que os homens querem? Tomem cuidado, meus irmãos, porque o Senhor Jesus continua a expulsar os vendilhões do templo. Ao mesmo tempo, eu quero trazer outra aplicação para vocês, que também é igualmente importante. Vocês estão vendo aqui que o templo de Deus, aqui não é templo de homens, o templo de Deus, no templo do Senhor Jesus, estava muito corrompido. Havia aqui muita corrupção, tanto que o Senhor Jesus constantemente combatia contra isso. Ele não chegava lá falando assim: ó, tá tudo bem, tá tudo legal. Ele combatia, ele ensinava contra. Mas o detalhe aqui é que Jesus não deixava de frequentar o templo. Você vai ver que mesmo em meio a essa situação caótica, todo dia de sábado Jesus estava na sinagoga, todos os dias de festa Jesus estava no templo. Jesus não faltava aos dias que Deus havia ordenado de culto. Jesus estava sempre, toda a Páscoa Jesus estava lá. É só você ler os evangelhos. Dia de Pentecostes Jesus estava lá. Dia dos tabernáculos, Jesus estava lá. Os dias que Deus ordenou para o Velho Testamento como dias de culto, Jesus guardava estritamente esses dias como os dias de culto que Deus ordenou, independentemente se havia homens corruptos lá. Jesus não usava a corrupção dos homens para anular as obrigações que ele tinha em relação a Deus. Então Jesus chegou aqui para celebrar a Páscoa, e ele vai celebrar a Páscoa porque Deus mandou que o povo de Israel no Velho Testamento celebrasse a Páscoa. Então ele vai celebrar a Páscoa. Ah, mas tem os vendilhões do templo. O foco de Jesus não é os vendilhões do templo, mas é que esse templo aqui pertence ao meu Pai, e eu vou guardar as ordenanças do meu Pai, não interessa se está cercado de corruptos. Meus irmãos, se Jesus tolerava essas pessoas e continuava frequentando o templo e a sinagoga, o que nós vamos argumentar com as nossas desculpas para abandonar a igreja que Cristo instituiu? Ah, eu não quero saber de igreja porque tinha homens corruptos. Mas então você é melhor do que Cristo?
Cristo tolerou esses homens, falava contra, pregava, não chegava lá passivo não, mas ele estava lá, nem que fosse para brigar, mas ele estava lá. E sabe o que Jesus vai fazer? A gente vai ler isso depois. Sabe o que Jesus vai fazer na noite de Páscoa? Ele vai fazer o que Deus mandou e vai celebrar a Páscoa. Só que vocês, meus irmãos, no Novo Testamento nós não temos, na Nova Aliança nós não temos os mesmos dias de culto que eles tinham. Nós não temos aquela mesma Páscoa, nós não temos o Festa de Tabernáculo, nós não temos o mesmo sábado. Esses dias não são os dias do Novo Testamento, mas nós temos um novo dia, que é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, em que Cristo nos libertou, não da escravidão de Faraó, mas nos libertou da escravidão de Satanás. Será que nós temos a mesma fidelidade que Cristo tinha em relação aos dias de culto do Velho Testamento? Olha só, meus irmãos, vocês aqui na igreja, vocês têm um privilégio que nem este povo aqui tinha. Porque este povo aqui, eles tinham que ir nesse templo cheio de vendilhão. Chegava lá cheio de vendedor, usando linguagem de hoje, cheio de malandro. Mas eles tinham que ir porque Deus mandou. Chegava lá, quem é que estava pregando? O fariseu. Eles tinham que estar lá. Aqui vocês podem ter certeza que não tem nem vendilhão e nem fariseu pregando. Então, se este povo tinha que ir nesse cenário, quão grande será a nossa ingratidão se nós não valorizarmos as igrejas que são muito melhor do que essa situação aqui? Se Cristo tolerou esta situação por amor às ordenanças do Pai, quão grande é o pecado daqueles que desprezam as verdadeiras igrejas de Deus e desprezam o culto que não é tão corrupto quanto esse. Nós vivemos na era onde as pessoas acham que igreja é algo opcional. Eu vou para a igreja quando eu quero, quando eu estou afim. Quando eu não estou afim eu não vou, porque eu não dava na telha. Quando que nós temos algum registro de Cristo deixando de ir no culto ao Senhor porque ele simplesmente não estava afim? Se tinha alguém que podia falar, não estou afim, esse era Jesus. Jesus podia falar e falar assim, eu vou subir lá em Jerusalém, viajar de Nazaré até Jerusalém, mas chega lá, eu tenho que ficar ouvindo o fariseu perguntar isso, não sei quem lá me questionar. Jesus falou, vou ficar em casa aqui na Galileia, junto com meus amigos Pedro e João, comendo um peixe. Jesus não fez isso. Ele foi cumprir a ordem que Deus tinha dado. Ele estava lá no meio, frequentando. Jesus estava lá no meio, orando. Jesus estava lá cantando. É isso que eles faziam. Eles cantavam salmos, eles oravam a Deus de Israel. Jesus estava lá cantando. E devia ser o que cantava com mais vontade. Ele não dava desculpas, mas ele também não tolerava o mal. Aí eles tinham que aguentar. Se Jesus tinha que aguentar eles tinham que ouvir Jesus. E a primeira coisa que Jesus fez foi chegar derrubando tudo. Imagina essa cena. Jesus chega montado no jumentinho, cumprindo Zacarias 19. A primeira coisa que ele vai correndo no templo, derrubando todas as mesas, como se ele dissesse, eu vim adorar a Deus, mas eu vou também repreender a vocês, porque não foi para isso que o meu Deus construiu esse templo. Então, meus irmãos, sigam Jesus. Sigam os passos do Mestre Jesus. Número 1,
não tolere os vendilhões do templo. Não tolere os fariseus, não tolere os falsos profetas, não tolere os falsos mestres, que tentam transformar o templo de Deus em outra coisa. Mas, número 2, não use os falsos mestres como justificativa para abandonar o templo de Deus, porque Jesus não fez isso. Não usem os errados para abandonar a igreja. Os errados não é Jesus que falou que eles têm que ter errado. Então, se colocasse, não vou no templo por causa dos vendilhões. Mas foi Deus que mandou aqueles vendilhões? Deus falou que está errado isso daqui. Olha só que loucura. Nós usamos as pessoas que Deus diz que está errado para querer ir contra Deus. Tem muita gente que faz isso. Mas tem aquele líder religioso que ele é isso e aquilo. É só você abrir a Bíblia que você vai ver que Deus condenou. Então por que estão usando ele para não seguir Jesus? Estão entendendo? Então Jesus chegou, expulsou todo mundo e falou: eu vim celebrar a Páscoa ao Senhor. Ele vai celebrar alguns dias depois. Então, meus irmãos, esta passagem é um grande desafio para nós. Jesus é o Rei, Jesus é o Rei, Jesus é o Rei, não só de Israel, mas das nações. E ai de todos os povos e nações que rejeitam o reino de Cristo. O primeiro exemplo está aqui, Israel rejeitou o reino de Cristo. O que aconteceu? Foi destruído e até hoje não conseguiu se reconstruir completamente. Até hoje está sofrendo, porque até hoje não aceitou o Rei Jesus. Se Deus fez com Israel, o que não fará com o Brasil? Número 2, obedeça às ordenanças instituídas por Cristo para o Novo Testamento. Não despreze as ordenanças de Deus de culto para o Novo Testamento, assim como Cristo não desprezava as ordenanças de Deus para o Velho Testamento. Cristo guardava todas as ordenanças de Deus para o Velho Testamento. Cristo guardou a circuncisão, Cristo celebrava a Páscoa, Cristo celebrava a festa de tabernáculo, Cristo frequentava as sinagogas no dia que tinha que ir, e nós também. Cristo ordenou o batismo, então vamos nos batizar. Cristo instituiu a ceia, vamos celebrar a ceia. Cristo instituiu o culto, vamos participar do culto. O que Cristo instituiu, nós temos que cumprir e guardar com a mesma diligência que Ele fazia com as ordenanças de Deus quando Ele estava na terra. Com a mesma diligência, porque isto é reconhecer Jesus como Rei. E aí nós vamos chegar no verso 47. Enquanto Jesus ensinava no templo, o que os líderes religiosos procuravam? Procuravam matá-lo. Então a morte de Cristo estava cada vez mais se aproximando. Ele estava aí ensinando pela última vez. E um dos importantes ensinos dele será o famoso sermão profético, em que ele fala sobre a destruição de Jerusalém, mas ele também fala sobre o fim do mundo. E é sobre isso que nós vamos falar nas próximas semanas, à medida que nós continuamos a falar sobre os últimos dias de Jesus na terra. Mas reflita sobre isso, meus irmãos. Os últimos dias de Jesus na terra foi falando sobre o seu reinado e sobre as consequências daqueles que não o recebem e não vivem a Ele como Rei. E ao mesmo tempo nós vamos ver que Ele vai anunciar as muitas bênçãos que vêm sobre aqueles que reconhecem o seu reinado. Há muitas bênçãos para aqueles que o recebem, para os seus discípulos,
para os que creem nele, muitas e muitas e muitas e muitas bênçãos. É sobre isso que nós vamos falar nas próximas semanas. Vamos orar.